um desse com um desse dá zero, certo? Então esse termo aqui sai. Né? Daí você vai ter x escalar x mais. Esse x2 sai, certo? Vai ficar 1 sobre x2. Daí vai ficar aliás, isso aqui sai x sobre módulo de x2 produto escalar com x mais, que vem daqui, menos x menos que vem de lá. Certo? Bom, e esse aqui vai dar o quê? Zero. Porque módulo de x mais e módulo de x menos são iguais. Se eu subtrair o termo que vem do termo positivo com o termo que vem do lado negativo, eles são iguais. Aqui não, porque isso tem uma diferençazinha, né? Mas aqui é módulo, certo? Então acabou aqui. Deu isso, certo? Então quem é o potencial, né? O potencial tinha Q sobre 4π epsilon zero, essa diferença. Daí ficou x2, ou seja, o potencial é Q sobre 4π epsilon zero módulo de x ao cubo, que tem um x mais menos x menos, apagar tudo aqui, peraí. Vou botar uma travessão maior aqui. Que x mais menos x menos produto escalar com o vetor x 4π epsilon zero módulo de x ao cubo, né? Certo? Esse é o resultado. Tá? Vou interpretar agora o que quer dizer isso aqui. Então, o dipolo ponto pontiforme tem um potencial, né, que tem esse comportamento. Né? Observe, né? X sobre módulo de x é o vetor radial, né? Módulo de x ao quadrado é a distância ao quadrado. Né? X mais menos x menos é o vetor que vai da carga negativa para positiva. Vetor x mais menos x menos é esse vetor aqui. A gente pode dizer também que é D a Z. Certo? Então eu posso escrever alternativamente essa expressão dessa forma, né? Potencial QD a Z, produto escalar com o vetor AR, o vetor diretor, né? O vetor que vai até o ponto de observação, que aponta, aliás, o ponto de observação sobre 4π epsilon zero R2. Aí aparece a nossa primeira característica importante, né, do dipolo elétrico, que o potencial do dipolo ele cai mais rapidamente, cai com 1 sobre R2, diferente do monopolo, que cai com 1 sobre R. Né? Então, começar a colocar umas observações. Né? O potencial varia com 1 sobre R2. Então, o efeito realmente é mais fraco, aquilo que ele falou da outra vez. Deixa eu botar aqui do lado, só para vocês lembrar, o monopolo, né? O monopolo, só para lembrar como é que ele... Potencial no regime assintótico, ou seja, o ponto de carga. A expressão é essa. O valor da carga sobre a distância, né? A intensidade do efeito depende dessa quantidade aqui em cima, certo? No nosso caso agora, a intensidade do efeito depende desse produto aqui. Nem da carga, nem da distância, mas do produto. Não importa os dois separadamente, importa o produto, certo?
E o efeito é um efeito que depende da direção da posição em relação a um eixo, que é o eixo dipolo. Então, essa grandeza que a gente está criando agora, que a gente está tentando dizer que ela produz um efeito elétrico, ela é esse vetor aqui, é o que aparece no numerador. O efeito elétrico depende tanto da intensidade dessa grandeza, quanto da direção e sentido para onde aponta. Porque o efeito é um efeito direcional, tá certo? Se isso aqui está alinhado com o eixo desse dipolo, dá um resultado. Se não está, dá outro. Então, a gente define um momento de dipolo elétrico, certo? Vou botar aqui, separar aqui, certo? Como sendo, por definição, a definição mais geral está aqui, na verdade, né? Esse aqui é o momento de dipolo elétrico, certo? Q é vetor de diferença entre as cargas, né? Ou, se vocês quiserem ver melhor, QD a Z. Então, se eu caracterizar um dipolo, eu preciso saber sua intensidade, seu módulo, que é, dimensionalmente, é o quê? Coulomb-metro, né? Você vê aqui. Então, é mais ou menos, se você pega um átomo de hidrogênio e separa as cargas, pega a carga do núcleo, tá certo? Vê qual foi a separação, faz esse produto, você tem um monte de dipolo, né? Diretamente. Para que serve o monte de dipolo? Para saber qual forte é o efeito elétrico. E saber qual a magnitude do monte de dipolo. Então, por definição, esse aqui é um vetor, né, medido em Coulomb-metro, que define um eixo que é onde está a separação efetiva de cargas. Observe que em estruturas mais complicadas, você tem vários centros de carga diferentes. E vai ser uma combinação disso tudo. Vai dar um eixo resultante, né? Vai dar uma separação efetiva ao longo de uma direção e sentido. Certo? Então, a gente pode escrever que, para um dipolo pontiforme, né, o potencial, no regime assintótico, ou, né, para distâncias grandes em relação ao tamanho do dipolo, é dado simplesmente por isso aqui, P escalar AR sobre 4πε0 R2. Vamos dar os nomes aqui, dipolo pontiforme, dipolo pontual, né? Só para lembrar que é algo de dimensão pequena. Isso só quer dizer o seguinte: qualquer coisa pode ser pontual, desde que a escala seja grande em relação a essa entidade física aí. Tá? Então, essa expressão é tão importante para vocês saberem quanto é a expressão do monopolo. Tem que ser tão natural para vocês entender isso aqui, como entender o campo de um monopolo elétrico, que é Q sobre 4πε0R. Isso aqui desempenha um papel importantíssimo em engenharia elétrica. Certo? É daí que surge toda a teoria, né, que a gente vai expor a partir daqui, certo? Que é, né, o campo no interior da matéria, né, dielétrico, né, polarização. E são coisas que se usam, materiais, em engenharia elétrica. Né? Tanto na engenharia de baixa frequência como de alta frequência. Tem ótica, tá certo? Conceitos importantes. Né? Muito bem. Pode falar mais aqui. Bom, deixa eu só conceituar um pouco mais. Né? Se você tem um grupo, um sistema, digamos, um átomo que tem vários centros de cargas, certo? Né? E você tem aí cargas negativas e positivas separadas aí por alguma razão. Né? Pode falar assim. O caso real não é esse, né? É uma nuvem eletrônica em torno de centros mais localizados. Né? Mas se você imaginasse que a sua distribuição é constituída de cargas QI, né? Posição XI, você pode calcular uma manipulação dessa distribuição. Basta, né, utilizar. Observe que, se vocês olharem a expressão natural que surgiu aqui, isso aqui é a soma de Q da carga positiva vezes sua posição, mais o Q da carga negativa, que é menos Q, vezes a posição da carga negativa. Você tem um conjunto de cargas, um sistema neutro, né? Você pode facilmente estender esse resultado. O momento de dipolo dessa grupo de cargas, né, soma